Vamos pedir para que, acho que Emerson sempre que ajuda a gente com isso, ou o próprio Luan, que tenha um microfone rodando aí no templo, um microfone para que a gente possa girar. Abner também está com um aqui. Abner de um lado, Emerson do outro, para que a gente possa ouvir as primeiras perguntas e a gente começar o nosso bate-papo aqui, tá bom? Eu vou tentar mediar daqui. Se você puder levantar o seu braço, é melhor, que eu posso garantir a sua fala. Nós vamos tentar alcançar o máximo possível. Então, você fica atento à resposta, que às vezes a sua pergunta já está contemplada na resposta anterior. Assim a gente ganha mais tempo. Por favor, não discurse tanto na sua pergunta. Seja mais objetivo, porque aí a gente dá mais chance de pessoas mais serem alcançadas. Ok? Então, alguém tem a primeira pergunta que gostaria de fazer sobre, a princípio, seria bom que a gente pudesse se concentrar também na pregação de hoje. É muito importante, a gente pode aprofundar o tema aqui. Ou então alguma coisa que você tenha que gostaria de ser atendida pelo pastor Augustus e por mim também aqui nessa hora. Tá bom? Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Sobre alguma coisa? Olá, o nosso irmão. Desculpa, querido, diz o teu nome, tá? Para a gente gravar. Bom dia, pastores. Bom dia à igreja. Meu nome é André Luiz. André. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Pastor Nicodemos, quando o senhor pregava de forma brilhante sobre a Deus dar a segunda oportunidade para Jonas e não para Moisés, me veio o pensamento. Então, seria pelo fato de Moisés já ter um substituto e Jonas não? Não sei se é bem uma pergunta ou uma reflexão. É possível. A dificuldade toda é que a gente só pode dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia não apresenta a razão pela qual Deus foi misericordioso com Jonas. A razão está implícita. Ele tinha compaixão de Nínive e queria salvar os ninivitas. A razão pela qual ele não deu uma chance a Moisés também não é dito. A gente pode supor que seja porque Moisés já tinha um substituto. Então, é uma teoria, é uma possibilidade, mas a gente não pode bater o martelo. Uma regra muito boa de interpretação, no geral, é a gente calar onde a Bíblia cala. Se ela não diz, no máximo a gente pode ter uma ideia, uma teoria, mas não podemos fechar o assunto. Não deixa de ser muito boa a sua explicação, não é? Pode ser que tenha sido isso, só que a gente não tem certeza, uma vez que a Bíblia não afirma. Mas muito boa percepção. Eu não tinha pensado nisso, eu vou começar a incluir nas próximas pregações de Jonas. Tá bom. Uma suspeita, André, que se o pastor Augusto me permite, e vocês, uma suspeita também que eu tenho sobre isso, tudo fica de pé, que o pastor Augusto colocou, e a sua sugestão ela é realmente brilhante, mas a suspeita que eu tenho é que o pecado de Moisés, ele tinha uma representação maior do que propriamente a de Jonas. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. A todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando Moisés bate na pedra, a representação daquilo que Deus queria mostrar para o povo é que ele estava batendo, em certo sentido, em Cristo. Então, isso cria um efeito maior. Não estou dizendo com isso, concordo com o pastor Augusto, absolutamente com você, que isso seja a razão pela qual Deus não deu a segunda chance para Moisés. Mas a gente não pode esquecer que o ato de Moisés é muito mais representativo, talvez, do que propriamente do de Jonas. Né? Por aí. Alguém? Opa, é Célia? Célia. Bom dia. Bom dia, querida. O que eu sempre, quando eu leio e fico assim em dúvida, é sobre quando a pessoa se vestia de saco e de cinza. Era uma maneira da pessoa mostrar arrependimento pelo pecado? Qual era o significado desse
pano de saco e de cinzas? Essa é a minha dúvida. Era uma prática do Antigo Oriente, não somente entre os hebreus, mas entre os povos daquela época. Talvez porque a população mais pobre, que não tinha condição de ter uma vestimenta mais elaborada, mais bem feita e tudo, usava aquele tecido grosso para fazer suas vestes. Então, você ter o rei de Nínive tirar suas vestes reais, que deviam ser caríssimas, belíssimas, não é? E botar uma túnica feita daquele pano grosseiro usado para fazer saco, era uma expressão de humilhação. Ele estava se despojando do símbolo da sua grandeza, que eram as vestimentas, e se igualava ao povo em clamar a Deus pelo perdão. Então, essa eu penso que é a razão, não é? Que esse pano de saco, ele era um pano grosseiro, usado pelo pobre, que não tinha condição de uma vestimenta melhor, e que representava, tanto, a humilhação e o autoesvaziamento da pessoa diante de Deus, reconhecendo que diante de Deus as riquezas não valiam nada e que ele estava lá, pobre, destituído. Pó sobre a cabeça, eu não tenho ideia, mas era entre os egípcios, entre os assírios, babilônicos, entre os hebreus, a ideia de jogar cinza sobre a cabeça, talvez para lembrar, tu és pó e ao pó voltarás, não é? Talvez seja por isso também. Mais uma vez, a gente tentando encontrar resposta para coisas que a Bíblia não explica, né? Só mostra como expressão de arrependimento. Lembra que Davi fez isso também, né? Era um costume dos reis também, né? Outra? Aqui, eu acho, deixa eu... mais a Andressa, depois Davi aqui na frente. Bom dia, meu nome é Andressa. A dúvida que eu tenho é que, assim, como que ele sabia, como que ele ouviu a voz de Deus? Como que Deus falou com ele? Porque tem na Bíblia, através de sonhos, através de pensamentos, ou audivelmente, mas assim, como com Jonas, como que foi? Não sei. Só diz que o Senhor falou com Jonas. Então pode ter sido numa visão, pode ter sido uma voz audível, pode ter sido num sonho, qualquer uma dessas maneiras. Deus usava essas maneiras para falar com as pessoas. Lá em Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3, está escrito que, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Cristo é o registro de quem é Cristo e da obra dele. E uma vez encerrado isso, o que Deus tinha para nos dizer, ele já disse. E Deus não tem nada novo para nos dizer. O que a Bíblia é a revelação final e completa de Deus. O que nós temos que fazer é estudar a Bíblia e aplicar os nossos caminhos. É dessa maneira que Deus fala conosco hoje. É através da leitura da palavra, do entendimento da palavra. Ele nos guia e ele nos orienta. Eu não estou dizendo que Deus extraordinariamente não possa falar a uma pessoa através de um desses meios antigos. Mas se isso acontecer, vai ser uma exceção. Nós não podemos dizer que Deus não pode, porque Deus é soberano. Mas, pelo que ele revela na Bíblia, a maneira pela qual ele fala conosco hoje é pela sua palavra, pelos conselhos de pessoas sábias, pelas circunstâncias. De repente, vamos imaginar, né, um rapaz da igreja se apaixona por uma moça e quer casar com ela, mas aí a moça é casada. Então, é evidente que Deus está dizendo, ele diz, Senhor, devo casar com essa moça? A resposta de Deus, não. É óbvio, ela é casada. Então, pelas circunstâncias, pelas portas abertas, fechadas, pela maneira como Deus dirige nossa história, a gente vai percebendo a vontade dele. Mas como ele falou com Jonas, exatamente, I don't know. E corroborando e concordando com tudo que o pastor Augusto tem dito, agora nessa pergunta, Andressa, a gente tem que entender isso. Era uma comunicação clara, não tinha dúvidas. Isso é um ponto importantíssimo, diferente das de hoje, supostamente as de hoje.
Então, o profeta sabia o que ele tinha que dizer. E ele não negociava o que ele tinha que dizer. A gente viu hoje com Jonas e vê na história do profetismo. Que o profeta ele não tinha nenhuma intenção de agradar aos reis. Acabe, por exemplo, detestava, né? Elias, né? Elias. Detestava Elias, porque quando Elias se levantava, já vem para falar mal de mim de novo, quer ver? Então, eles não tinham, os profetas eles não tinham compromisso com a audiência. O compromisso dos profetas era com Deus. E mesmo que seja de muitos meios, como o pastor Augusto disse, e é verdade, mas era uma forma clara. O profeta entendia, não tinha dúvidas, não tinha receio de falar a mensagem. É por isso que hoje a gente tem não temos dúvida, que se alguém fala alguma coisa, supostamente dizendo que recebeu alguma revelação, se for contra a palavra de Deus e contra os princípios, a gente não vai aceitar, porque a gente não tem dúvida que ele nos falou pelo Filho, como disse o pastor Augusto. Tem até eu vi uma vez uma frase, um raciocínio que eu achei muito interessante. Se a profecia está contra a Bíblia, ela deve ser rejeitada. Exato. Se a profecia está de acordo com a Bíblia, ela é desnecessária, porque já está na Bíblia. Né? Então, como as profecias se encaixam numa dessas duas categorias, então, ou deve ser rejeitada, porque é contra, ou desnecessária, porque a pessoa chega assim, se levanta num culto e diz assim, eu profetizo bênção sobre tua vida, minha irmã, se você obedecer nos caminhos de Deus. Ué, eu já sei disso. A Bíblia diz que Deus abençoa aquele que anda nos seus caminhos. Então, é isso que a gente detecta, né? Tem direito a uma resposta. Aliás, eu vou fazer uma promoção hoje. Cada pergunta tem direito a uma resposta. No seu caso, eu vou fazer uma exceção. Não, mas voltando à pergunta novamente, Sim. Como a gente sabe que é o caminho para a gente seguir? Que nós temos que ser direcionado a tal coisa. Falando no nosso dia a dia hoje, tendo a revelação de Deus, e assim, para ter certeza, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Sim. Como que a gente pode ter essa certeza? Como que a gente pode buscar conselhos de como que a gente busca essa resposta de Deus? Quero sugerir para você, eu vou responder, mas aproveitando aqui, me lembrei, tem um livro do Heber Carlos de Campos Júnior, Perfeito. que é sobre como discernir a vontade de Deus no dia a dia. Esse é um livro extraordinário, é o melhor que eu conheço, que vai ajudar isso aqui. Mas eu diria para você o seguinte, você deve, primeiro, verificar quais as opções que você tem. Se tem alguma opção que é claramente contra a palavra de Deus, então já está fora. Já está fora. Por exemplo, você está procurando um emprego e como é que você vai saber qual emprego é a vontade de Deus? Você tem 3 empregos. Um deles é você trabalhar numa atividade ilícita. Você trabalhar lá de recepcionista numa boate pesada lá, para adultos, né? Então, isso aí já está fora, né? Então, sobra as outras. Primeiro, ver o que está contra a palavra de Deus. Segundo, de que maneira, qual opção de trabalho você glorificaria mais a Jesus? Porque tudo que a gente tem que fazer pensando na glória de Deus. Qual delas vai glorificar Deus mais? Terceira, qual delas é viável? Porque às vezes você tem uma opção muito boa, mas as circunstâncias mostram que é inviável. Você tem filhos que precisam da sua orientação e você precisa estar em casa. Você é uma situação que você mora muito longe, precisa de documentação, você não tem. Então, as circunstâncias vão mostrando qual o caminho que você deve seguir. Muito descobrir a vontade de Deus é bom senso, é usar o bom senso, consultar com pessoas experientes e tudo mais. E eu diria até que chega um momento que era mais ou menos assim, a moça tem 3 pretendentes para casar, tá certo? Então, como é que ela vai descobrir? Tem 3 pessoas interessadas em casar com ela. Então, primeira pergunta, ela disse, eu quero saber com quem eu vou casar, né? Ela está diferente daquele caso, né? Eu quero casar, mas não encontro com quem. Essa daqui encontrou, tem logo 3 interessados para casar com ela. Isso é um milagre. É um milagre. Aí, é um milagre. Nos dias de hoje, meu amigo. Então, a primeira
quais condições que a Bíblia bota? Primeiro, os 3 são crentes. Tem que ser crente. Então já cai fora um. Tá? Sobraram 2. Estou imaginando. Tem 2 que são crentes e que querem casar com você. Segunda coisa, eles estão desimpedidos, tipo assim, que às vezes acontece que tem uma pessoa divorciada e que ela se divorciou pelos motivos errados. E Jesus diz que quem abandonar sua esposa, que não seja por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Então, dos 2, você vai verificar qual o estado civil e o estado em que se encontra atualmente. E se ainda os 2 qualificarem, é como se Deus dissesse, pode escolher. Agora a escolha é com você. Se você gosta do olho verde, olho azul, olho preto, então você pode escolher todos os 2. O que você escolher aí vai ser minha vontade. Então chega um momento em que você cumpriu tudo que a Bíblia diz e ainda tem opções, faz o que está no coração. Faz o que está no coração e Deus vai guiar você. Tá bom? Andresa, você é solteira? Que esse milagre aconteça na tua vida. Eu não sabia, viu, Andressa? Não, pastor, foi vamos sem querer. aproveitar para desejar isso para ela. Desejamos. 3 para ver se ela 3. escolhe. Tá difícil. Vamos lá. E tudo isso eu queria também cooperar. É leitura das circunstâncias que o pastor Augusto acabou de fazer. O princípio bíblico está estabelecido, leia as circunstâncias, o que está acontecendo. Vai conversar com essas 2 últimas bênçãos que sobrou para você. Vai conversar, entender o background dele, entendeu? Vai lendo. Tem que lembrar que não pode casar com os 2, né? Tem que decidir entre um e outro. É importante isso, viu, Andressa? Então, rapaz, o negócio aqui hoje está bom. Vai sair casamento daqui, pastor. Em nome de Jesus. Então, veja só. Mas a ideia é o que a gente chama de ler circunstâncias. O Weber, no livro que foi citado pelo pastor Augusto, o pastor Weber diz o seguinte, olha, a vontade está revelada. A gente diz assim, eu quero conhecer a vontade de Deus. Weber trabalha naquele livro dizendo, não, a vontade de Deus está totalmente revelada. Agora, o que a gente tem que fazer é caminhar com as circunstâncias, para a gente entender a conversa, o background, depois que fez toda aquela separação que o pastor Augusto falou, e aí você começar a ler melhor as circunstâncias para que você tome a sua decisão, né? Mas deixa eu dar a palavra para o Davi aqui, que o Davi está na espera. Obrigado pela oportunidade. Claro. Assim, fugindo um pouquinho do assunto, maravilhoso da explanação da palavra, em questão da situação atual, reverendo, essa perseguição massiva aí contra os imigrantes, e não estou falando de imigrantes criminais. O que a palavra de Deus nos ensina em relação a como cuidar ou como tratar a questão criminosa, questão de imigrante, perdão. Porque na posse a gente viu rodeado de cristãos lá, do presidente, mas assim, nós não temos visto cristãos representantes da igreja americana se levantando contra uma barbárie de injustiças que está acontecendo. Gostaria da direcionamento do senhor nessa questão. Essa é uma questão muito, muito delicada, realmente. Como cristãos, nós somos exortados a obedecer às autoridades constituídas. Está lá em Romanos capítulo 13. Porque toda autoridade procede de Deus e não há autoridade que não tenha sido estabelecida por Ele. Então, em princípio, o cristão deve procurar seguir as leis do seu país. Nós fazemos uma diferença, você sabe disso, entre pessoas indocumentadas e pessoas ilegais. Então, há pessoas que não têm documento, mas que estão no processo de obtenção e elas estão legal no país. Então, a gente deve orar para que o processo dê certo, que tudo caminhe bem, e essas pessoas são bem-vindas na igreja. Agora, há casos realmente de indocumentação e completa ilegalidade. Aí, nesse caso, tem sido a nossa prática encaminhar a pessoa para voltar para o Brasil e ela tentar recomeçar da maneira correta. Às vezes é o pessoal que veio pela fronteira, foi com coiote, enfim, tudo isso aí, não é? Então, é uma situação muito, muito, muito delicada. Sobre os cristãos americanos se defender os imigrantes, o cristão, eu vou me colocar no lugar deles. A gente não vai defender o imigrante porque ele é imigrante. A gente vai defender
orar para que aqueles que são crentes no Senhor Jesus, eles consigam regularizar a sua situação e viver tranquilamente nesse país que generosamente nos abriga. É um país que abriu as portas para nós e nós estamos aqui servindo e trabalhando e tudo mais. Precisamos também ter cuidado para essa questão do envolvimento da igreja na política. Eu não creio que a igreja, como instituição, ela deva se associar a algum partido ou alguma linha, mas como indivíduos, se nós, por exemplo, se tem green card, cidadania, então, como indivíduos, nós podemos usar o nosso direito de falar e de nos expressar contra os abusos que têm sido feitos. Então, nós devemos fazer como indivíduo. Mas eu não creio, por exemplo, que a Igreja Esperança Tampa devia fazer um piquete, fazer uma parada ou fazer uma greve. Greve aqui não adianta nada, você perde o emprego no dia seguinte, né? Enfim, todos os meios legítimos. Eu não sei se foi essa a sua pergunta, eu apenas teci alguns pensamentos aqui que eu tenho a respeito do assunto. Talvez o pastor Sami possa, se eu não lhe entendi direito, talvez Sami possa completar aí. A situação é muito delicada, realmente. Concordo com tudo que o pastor Augusto colocou. A gente, como igreja, não perguntamos isso na entrada para a membresia, de jeito nenhum, porque a gente tem do nosso papel como igreja, que é cuidar das almas que estão aqui. Só que a gente precisa pregar Romanos 13. A gente não pode rasgar o texto bíblico e dizer que como é que a gente faz como igreja? Vai excluir Romanos 13? Não. Toda autoridade foi constituída por Deus e todos nós devemos obedecer às autoridades que estão constituídas. A gente não pode rasgar Romanos 13. Pode tirar da Bíblia Romanos 13. Então a gente não pode dizer que não há pecado onde existe pecado. A gente tem que ter, como igreja, se a gente defende a palavra de Deus, a gente defende como todo. Né? Agora, como igreja, a gente é sensível e está sempre tentando dar o máximo de apoio para que todos os membros consigam algum caminho de regularização. É isso que a gente tem, nossa política tem sido essa. Às vezes tem aqueles que estão em processo, outros que não estão, e a gente já ajudou algumas pessoas aqui, temos disposição para ajudar, correr atrás para a gente tentar ajudar. Agora, como o Davi colocou na pergunta, e eu entendi, está havendo alguns atos de justiça, então também fica de pé que a gente reclame contra esses atos de injustiça e tentem dizer aquilo que está à nossa disposição, não entrando para a política partidária, como disse o pastor Augusto, mas naquilo que está ao nosso alcance, a gente também denunciar a injustiça que está sendo cometida. Tá certo? Então, essas coisas precisam ser deixadas de pé, não é? Para que a gente possa saber por onde vamos andar. Vamos andar dizendo que Romanos 13 é palavra de Deus, e nós vamos também dizer que quando estão cometendo alguns atos de injustiça, porque estão havendo alguns abusos. Por exemplo, a gente tem notícias que às vezes a polícia imigratória chega e arrasta todo mundo que está no lugar, indistintamente, sem perguntar, já houve casos desses. A gente se levanta contra essas questões, dizer que não é para ser assim, lógico, mas a gente precisa definitivamente entender. Eu acho que a mensagem que nos consola é isso. O Deus soberano, o Deus da vida de Jonas, é o nosso Deus aqui, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, meu irmão. Você não pode perder sua paz aqui. Se você tiver que voltar para o Brasil por causa de questões documentais e migratórias, o seu Deus cuidará de você lá. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente tem dito aqui, tá? Porque parece-me que esse desespero tem um quezinho a mais, que aí me preocupa muito como pastor, e um quezinho a mais de idolatria ao modo de vida americano. Aí eu me preocupo. Porque, às vezes, o cara não quer sair daqui porque ele teve mais acesso, não é? Teve mais ganho, tem mais ganho aqui, tem outra qualidade de vida. Aí ele começa, às vezes, a adorar mamon aqui dentro, trabalha demais para ganhar. Aí, talvez, ele tenha medo de perder isto, não é? Tem medo até de perder isso do que se regularizar. Que ele deveria estar mais preocupado com isso, com a regularização, do que perder isso. Aí ele olha para o Brasil e diz assim, cara, mas eu não vou ter essa vida lá no Brasil. Ok.
talvez a gente não precisa ter mesmo, porque o mais que nós precisamos ter, já temos, que é o nosso Deus. Ele é a nossa principal herança. E lembre-se, aqui ou lá, nós estamos de passagem. Nós somos forasteiros, aqui ou lá no Brasil, porque essas não são a nossa pátria. Nossa pátria é celestial. E um dia não vai ter nenhum indocumentado, nenhum ilegal do povo de Deus no seu reino celestial e eterno. Essa é a nossa mensagem. É isso que a gente precisa se acalmar e ter, né? Pastor, só quero perguntar onde é que eu assino embaixo. Está assinado. Está assinado. Acho que eu tenho tempo para mais um. Onde é que está? Aqui, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Milton. Pastor, o senhor pregou sobre o livro de Jonas e sei que o livro de Jó também traz a mesma circunstância com relação... É um conto, né, ou é um fato verídico que aconteceu na Escritura. E na interpretação, eu sei que tem aquela coisa do farol, né, o Novo Testamento, sobre o Velho sobre o Novo. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho, explicasse um pouquinho como responder a algumas pessoas, porque eu sei que às vezes está lá no interior do coração e não é exposto, né? Mas, assim, ler o livro de Jó e dizer, será que isso aconteceu mesmo? Será que Jó existiu? Né? E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa questão entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Certo. Nós cremos que o livro de Jó conta uma história verídica. Jó realmente existiu e passou por todas aquelas provações e sofrimentos. E a dificuldade que as pessoas têm é que o livro é escrito, a partir do capítulo 2, na forma de poesia. Até o capítulo 2 é narrativa. Mas a partir do capítulo 3, indo até o final, é na forma de poesia. A resposta de Jó, a pergunta dos 3 amigos, depois do Eliú. Bom, poesia, o fato de que é poético não quer dizer que não seja histórico. Vou dar um exemplo. No Nordeste, quem é nordestino aqui, como eu? Todo mundo conhece literatura de cordel, não é? Por exemplo, a história de Lampião. Todo mundo sabe quem foi Lampião. É contada de poesia, forma poética, rima. Não deixa de ser história de Lampião, só que é contada na forma de uma poesia, na forma poética, que é a rima nordestina. Então, o livro de Jó ele está vazado na poesia hebraica, o que não quer dizer que os fatos ali que são mencionados poeticamente não tenham acontecido. Eu creio que, de fato, Jó é uma pessoa histórica, os seus amigos o visitaram, tinham uma ideia errada a respeito de Jó, pensavam que o que estava acontecendo com Jó era culpa de Jó, não era. Lendo a Bíblia como um todo, o que aconteceu, o ponto do livro de Jó é que sofrimentos podem acontecer ao justo e que não são necessariamente por causa de algum pecado particular que ele cometeu. E que nós devemos confiar em Deus, de que Ele está guiando nossa vida e que Ele é soberano sobre tudo e todos. Então, e mais uma vez, o Novo Testamento cita Jó. Aliás, no livro do profeta Ezequiel, se não me engano, ele é citado por um dos profetas do Antigo Testamento, como uma pessoa histórica, e no Novo Testamento ele é citado por Tiago no capítulo 5. Meus irmãos, tenham como modelo de paciência Jó. Vejam como ele passou por tudo aquilo e o final que Deus lhe deu. Então, os autores do Novo Testamento se referem a Jó como se fosse uma pessoa, né? Porque não faria sentido essa exortação se fosse um mito, um conto, né? Mas uma pessoa real. A interpretação do Novo Testamento do Antigo. Os autores do Novo Testamento eram conhecedores do Antigo Testamento, e eles, geralmente, a interpretação deles é mais pegar passagens do Antigo Testamento e aplicar à vida de Jesus e explicar que se trata de um cumprimento. Então, Paulo é muito craque em fazer isso. Nos sermões que você tem no livro de Atos, por exemplo, os sermões de Pedro e de Paulo, nós temos o que é chamado de o querigma, a pregação. E toda ela é baseada no Antigo Testamento. Primeiro sermão, Pedro no dia de Pentecostes, ele começa dizendo, isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, os autores do Novo Testamento sempre embasam a sua mensagem na mensagem do Antigo Testamento.
Antigo Testamento você tem figuras tipo promessa. No Novo Testamento você tem cumprimento, realização, término. Então, é assim que a gente deve ler. A gente lê o Antigo Testamento da perspectiva do Novo e nós precisamos entender o Antigo para poder entender o Novo, porque o Novo se baseia completamente no Antigo Testamento. Os autores do Novo Testamento, às vezes, fazem interpretações que a gente não sabe. Por exemplo, Mateus, tem uma profecia lá em Oséias que diz assim, do Egito chamei meu filho. Oséias está se referindo ao Êxodo, Deus tirando Israel do Egito. Mateus cita isso aí, dizendo que se refere ao menino Jesus vindo do Egito de volta para a sua terra. Então, onde é que Mateus viu que aquilo ali se referia a Jesus? É aí que entra a nossa confiança na inspiração. O Espírito Santo guiou Mateus a perceber sentidos no Antigo Testamento que nós não veríamos se Mateus não tivesse dito. Então, tem alguma coisa na interpretação do Antigo Testamento pelos autores do Novo que a gente não pode fazer. Mas a regra é tomar o texto no seu sentido mais simples, procurar saber qual é a intenção do autor, comparar texto com texto, regras normais de interpretação que a gente usa todo dia. E o sentido natural deve ser preferido antes da gente fazer alguma interpretação alegórica. Tá bom? Onde eu assino? Onde eu assino, meu professor? Esse foi meu professor de hermenêutica de 2008. Está explicado. Beleza, pastorzão. Gente, eu só tenho direito mais uma por causa do nosso tempo, para a gente fechar. A gente vai... Ok, Fernanda, por favor. Eu vou tentar formular minha pergunta aqui. Claro, fica tranquila, Pensei querida. que no Novo Testamento a gente recebe o Espírito Santo que nos convence ao nosso pecado, que nos transforma. Aham. Quando o pastor leu lá em Nínive que todo o povo ele se converteu, quem foi? Foi o Espírito Santo naquela época que converteu eles? Não sei se... Excelente. A sua pergunta ela está dentro de um tema que é o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento. Em linhas bem gerais, eu diria que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento da mesma maneira que ele atuava no Novo Testamento. Por quê? Os crentes do Antigo Testamento, eles eram pecadores, eles precisavam de regeneração, eles precisavam da presença do Espírito Santo e da iluminação do Espírito Santo. Exatamente como nós precisamos. Então, o Espírito Santo agia no Antigo Testamento da mesma maneira que ele age hoje entre nós. A diferença é que, a partir do dia de Pentecostes, aquilo que o Espírito Santo fazia com algumas pessoas selecionadas do Antigo Testamento, juízes, reis, profetas, que ele vinha, capacitava aquelas pessoas para fazer coisas extraordinárias, isso agora, com a vinda do Espírito sobre a igreja no dia de Pentecostes, passa a ser um privilégio de todo crente. Todo crente tem dons, tem talentos, capacitação que Deus dá para que eles, como parte do corpo de Cristo, exerçam a sua função. Então, aquilo que antes era prerrogativa de uma classe especial, profetas, juízes, reis, sacerdotes, agora passa a ser de todo o povo de Deus. Essa é a diferença. Mas no Antigo Testamento, as pessoas eram chamadas, iluminadas, regeneradas, seladas. Você me pergunta, mas como? Havia evangelho suficiente no Antigo Testamento para isso. O evangelho era pregado através dos sacrifícios, do ministério dos sacerdotes, do tabernáculo, da mobília do tabernáculo, dos exemplos históricos, como, por exemplo, Isaac, como José, que eram Moisés, que eram figuras do Messias. Então, no Antigo Testamento, o judeu tinha elementos suficientes para crer como nós cremos hoje. A diferença é que a fé no Antigo Testamento, ela olhava para frente, para a chegada do Messias. A nossa fé olha para trás, para o Messias que já chegou há 2000 anos. É a mesma fé. O que muda é a orientação. Nós olhamos para o Messias que já veio e eles, no Antigo Testamento, olhavam para o Messias que haveria de vir. Essa é a única diferença. Mas, no mais, é o mesmo modo de salvação, não há diferença nenhuma. A diferença é só a capacitação do povo de Deus
Como Jesus disse, vocês receberão poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, é isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Bom. Nós reforçando a ideia de como os crentes do Velho Testamento eram convertidos, como disse o pastor Augusto, um exemplo que a gente vê no Velho Testamento é a questão do Vale dos Ossos Secos, não é? Que o Senhor manda o profeta profetizar sobre aqueles ossos, aquele vale, e eles vão tomando tendões, carne, e no verso 8 ele diz assim, no verso 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Geralmente parece-me, há uma discussão na interpretação do texto, se aquilo era um espírito apenas, a alma vivente, mas da forma como está construída, e ele vem dos quatro ventos sobre aqueles mortos, é uma referência ao Espírito Santo de Deus. A gente não é o Espírito do Senhor e a gente não tem nenhuma dificuldade disso. Então, um exemplo claro disso que o pastor Augusto, só estou trazendo uma ilustração de que é o Espírito Santo de Deus realmente que traz vida. E aquela era uma representação não só de vida física, mas como Israel estava e como Israel precisava ser vívido em Cristo, através do Espírito de Deus, né? Nesse sentido. Gente, a gente ficaria aqui por mais tempo.